A reforma trabalhista teve mais um dia tumultuado ontem no Senado. Um parlamentar do PMDB que votou contra o governo disse que sofreu retaliações e defendeu até a renúncia de Temer. Depois da derrota na Comissão de Assuntos Sociais, o texto da reforma chegou à Comissão de Constituição e Justiça. Houve impasse logo no primeiro dia de trabalho e o relator Romero Jucá provocou a oposição. Então por que não bota para votar logo, já para vocês derrotarem a gente? Depois de muita discussão, protestos e conversas ao pé do ouvido, o relatório de Romero Jucá foi lido e houve um pedido de vista coletivo. Na próxima terça-feira, a comissão fará 2 audiências públicas e na quarta-feira, a sessão só termina depois de discussão e votação da reforma. Então vamos trabalhar com tempo, porque eu acho possível derrotar a reforma trabalhista. A probabilidade, se o senador Eunício pautar, é que seja votada na semana seguinte e nós vamos votar isso e aprovar no plenário do Senado. O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, afirma que sofreu retaliação do governo. Ele votou contra o relatório na Comissão de Assuntos Sociais e ajudou a selar a derrota. O senador disse que a Casa Civil demitiu 2 indicados dele e atacou o presidente Michel Temer. Esse governo está podre, esse governo corrupto tinha que ter vergonha na cara e renunciar. E deixar claro para o povo brasileiro que nós temos que defender a moral e a ética. Moral, ética, governo podre, o pessoal está revoltado por isso. E, Diana, esse senador é uma figura absolutamente lamentável. É um desclassificado, é um desqualificado, que só votou contra porque orientado por Renan Calheiros, que não precisa nem ser definido. Então vamos começar por aí, não tem moral nenhuma para querer cantar de galo. Segundo aspecto, efetivamente o governo demitiu nomes por ele indicados numa prática de retaliação que também não é, convenhamos, a mais adequada, mas é uma realidade no Brasil já há muitas décadas. É assim que funciona a política. É por isso que nós colocamos aqui, quase que diariamente, que é necessário mudar essa engrenagem caduca e podre, essa engrenagem do sistema político, eleitoral, partidário e administrativo, Diana. Temos mais algum assunto? Sobre esse assunto, a Casa Civil não comentou as declarações do senador Hélio José. Não tenho o que comentar, até porque a grande verdade é que as demissões ocorreram porque ele votou contra o governo. Temos agora repercussões de Edson Fachin? Temos repercussões na medida em que ontem o Diana iniciou a sessão onde vai ser decidido se Fachin continua relatando os casos da JBS e também se a delação premiada dos irmãos Batista vai ser preservada. Eu reafirmo aqui, Fachin não deveria ser o relator da JBS, na medida em que foi beneficiado pela empresa, andando com seu aviãozinho e utilizando-se de executivos para conseguir votos e se transformar ministro do STF. Esse é um aspecto. Com relação à delação, eu até vou reavaliar, Yudiane, porque se efetivamente a delação fosse mudada agora, isso poderia ter um efeito cascata e comprometer delações que já estão ali no olho do furacão para acontecer, como do ex-ministro Antônio Palocci e o doleiro Lúcio Funaro. E isso poderia comprometer na raiz a sequência da Operação Lava Jato, que é sagrada e necessária para o país. Agora, a Procuradoria, quando denunciar o presidente da República, precisa vir com robustas informações, denúncias e acusações e com provas para justificar essa imunidade penal dos donos da JBS. Porque blindagem total, Yudiane, sem tornozeleira, sem condenação, sem nada, efetivamente precisam ser muito substantivas as provas, sob pena de comprometer a imagem não só do Ministério Público Federal, como da Justiça. Vamos aguardar e observar a evolução do quadro. Certamente. Prisco, Okay? obrigada. Até amanhã. Até amanhã.